Doutor Sidney, muito bom dia. Estamos ao vivo. Bom dia a todas e todos, bom dia aos nossos participantes aqui na nossa sala Zoom, bom dia àqueles que nos assistem através do nosso canal no YouTube. Estamos dando início a mais um webinar, hoje intitulado Compliance Internet, Desafios e Perspectivas, organizado pela Comissão de Inteligência Artificial, presidida pela doutora Ana Amélia, nossa terceira vice-presidente, que aqui se encontra na nossa sala. O tema envolvendo as tecnologias em geral, tem sido tratado pelo Instituto de forma muito acurada. Enfim, há uma preocupação do reflexo de todas as inovações envolvendo os avanços tecnológicos, as implicações da tramitação dos conteúdos, das informações, dos dados, no ambiente da internet, e agora, mais ainda, enfim, alavancada com o advento da inteligência artificial, especialmente a inteligência artificial generativa. Então, nós temos nos ocupado de debater, a doutora Ana Amélia tem se ocupado do assunto, tivemos o cuidado, inclusive, de ter uma comissão tratando especificamente da matéria, diante da sua importância e dos reflexos que ela causa nos inúmeros setores da advocacia, da economia, da sociedade, no ambiente de trabalho, enfim, comércio, serviço, enfim, na verdade, a amplitude, a capilaridade dos reflexos da tecnologia agora, da discussão mais recente envolvendo a inteligência artificial, tem sido objeto de preocupação, a fim de que a boa-vinda das soluções positivas prevaleçam sobre os aspectos negativos, que é natural que, enfim, e cabe a nós, a academia, operadores do direito, enfim, aqueles que se ocupam em alcançar um ambiente regulatório saudável, fazer justamente os aparos necessários a fim de permitir não só o uso dessas ferramentas, como também que esses usos sejam usos saudáveis em benefício da sociedade e das pessoas. Então, eu agradeço muito a presença do Dr. Luiz Felipe Siqueira, que será devidamente apresentado, Dr. Cláudio Carneiro, enfim, que é presidente da Comissão de Compliance do nosso Instituto, que, pela disponibilidade e pela importância do tema, esse conteúdo é um conteúdo que fica registrado nas nossas plataformas, então o acesso dele é permanente, vira fonte, objeto de consulta. Então, hoje o nosso acervo é um acervo enorme, enfim, para vocês terem ideia, nós temos mais de 1.000 conteúdos publicados hoje na nossa plataforma, então, e tem sido muito acessado, enfim, dependendo do interesse e a característica da matéria tratada. Então, muito obrigado, enfim, em nome do Instituto dos Advogados Brasileiros. Essa semana é uma semana muito especial, semana que o Instituto fez 180 anos, no último dia 7. Então, é um evento marcado pela grande efeméride dos 180 anos. Então, a Ana Amélia fez muito bem em registrar nessa semana a realização de um evento da comissão para tratar num assunto tão atual, demonstrando que o Instituto continua ocupado com os avanços, com a modernidade, enfim, e aí à frente nos debates das academias jurídicas em geral. Então, dou por aberto os trabalhos, passo a palavra à presidente da Comissão de Inteligência Artificial para as suas considerações iniciais, e depois começamos aí o nosso debate, enfim. Ana Amélia, bola está no teu campo, depois acho que Cláudio também, se quiser fazer alguma consideração inicial, enfim, antes da gente começar efetivamente as palestras, será muito bem-vindo. Enfim,
esta semana, né, aí o evento justifica, né, a gente fazer esse encaminhamento, sempre ressaltando a importância do papel do Instituto no aprimoramento das normas, enfim, e do bem-estar da cidadania brasileira. Amélia, a palavra é sua. Presidente, que honra contar com a sua abertura, pelo prestígio da sua presença nesse evento. Aliás, um evento seguindo a sua determinação, um evento conjunto das comissões de compliance e governança do Cláudio Carneiro e a nossa comissão, justamente nesse mês de comemoração, como você disse, do IAB, que comemorou no último dia 7, 180 anos, né? Ou seja, muito obrigado, e é sempre gratificante e importante continuar a receber o seu apoio, o seu prestígio contínuo para a efetivação dos trabalhos realizados pelas nossas comissões, né? Eu cumprimento os nossos ouvintes da TV IAB, que já estão chegando aqui no nosso canal YouTube, que nós já estamos acompanhando, né? Como eu disse, é um evento conjunto, e eu quero cumprimentar também os membros da minha comissão de IA, que estão presentes, né, aqui no nosso YouTube. Tá? Hoje temos a felicidade, né, de contar com a presença e a experiência, para compartilhar sua experiência e seu conhecimento jurídico, do Cláudio Carneiro e do Luiz Felipe, que serão brevemente apresentados, né? Nós vamos iniciar com a apresentação do Cláudio Carneiro, ok? Que ele vai falar sobre compliance como sistema de gestão. Eu vou só fazer uma apresentação resumida sua, tá, Cláudio? Que aí você já emenda, ok? O Cláudio é advogado, pós-doutor pela Universidade de Lisboa, pós-doutor em Direito pela Universidade de Salamanca, vice-presidente da Ethical and Compliance International Institute da União Europeia. Ele coordena o mestrado da UniFG, é professor convidado do mestrado e doutorado da UAL, em Portugal, e professor da FGV, Emerge e BMEC. Professor nota 10 da FGV, tá? E o Cláudio coordenou o curso de compliance avançado, sabe, Sidney, lá na FGV, né? Foi um precursor também nessa coisa do compliance. E eu tive a honra de ser convidada por ele para ministrar a disciplina Compliance Digital. Cláudio, com você, obrigadíssima pela parceria. Bom dia a todos e todas. Presidente Sidney, eu ratifico aqui as palavras da nossa querida amiga Anamélia, uma honra tê-lo aqui conosco, parabenizando o IAB pelos 180 anos, e ninguém melhor do que parabenizar o Instituto na sua pessoa, e parabenizando também pela sua competente gestão ao longo desse mandato. Anamélia, minha querida amiga, uma honra fazer esse evento conjunto com você. Você sabe do carinho e admiração que eu tenho por você de longa data, né? Então, esse evento conjunto é maravilhoso. Cumprimentar também o nosso amigo aqui, Luiz Felipe, os membros da Comissão de Compliance e Governança que estão assistindo também aqui pelo YouTube, e os demais colegas que estão participando conosco aqui pelo YouTube. A nossa temática envolvendo o compliance como sistema de gestão, ela se dá exatamente porque quando o Instituto ele veio para o Brasil, ele veio com essa ideia do modelo americano de uma norma anticorrupção. E por isso, inclusive, foi editada a norma anticorrupção brasileira, e ficou esse sentimento com base na sociedade que o compliance seria para combater a corrupção. Só que a gente sabe que o compliance é muito mais do que isso, né? Ele é verdadeiramente um instituto multidisciplinar que envolve um sistema de gestão. Daí a sua relação muito próxima com a questão digital, e aqui parabenizo a Anamélia por ser uma das precursoras dessa temática no Rio de Janeiro e no Brasil, trazendo para a advocacia, naquele momento também, no peticionamento eletrônico, né, Anamélia? Então, te parabenizo por isso. Então, o sistema de gestão ele tem uma proximidade muito grande, tanto que o governo federal, e aí falo da CGU, criou já há algum tempo a ferramenta chamada Alice, que controla, né, através da inteligência artificial, controla as licitações
controla as possíveis fraudes no controle preliminar envolvendo a administração federal. E, a partir daí, os estados e alguns municípios, claro que não todos, também estão investindo na inteligência artificial nesse segmento do compliance. Eu fiz um levantamento só para que a gente tenha alguns dados estatísticos. No âmbito federal, nós temos cerca de 250 editais publicados por dia. Isso, em 2 anos, representa aí 234 mil licitações no valor de 105 bilhões de reais. Por mais que você enche a atividade administrativa, é impossível que, humanamente, você consiga fazer um controle efetivo, um controle eficaz desses editais, dessas possíveis fraudes. Então, a Alice veio para fortalecer esse segmento de controle interno, e aí a Alice também não só fez esse controle muito bem, fazendo uma triagem que envolveu 4 bilhões de reais só em possíveis fraudes, como, por exemplo, empresas que foram constituídas há menos de 1 ano para fazer licitações, para participar de licitações cujo objeto não é a expertise daquela organização, o escopo daquela empresa não está envolvido dentro do objeto da licitação, não há comprovações de certidão, sócios que estão envolvidos em outros processos. Tudo isso a inteligência artificial ela capta de uma forma com uma velocidade impressionante, faz uma triagem inicial e aí sim entrega esse material para os auditores da CGU, para aí sim entra o ser humano na atividade. Então, nesse caso, a inteligência artificial ela não substitui a atividade humana, mas colabora e muito com essa atividade. E aí esses 2 temas eles são muito oportunos nesse evento em comemoração aos 180 anos do IAB, exatamente porque nas últimas décadas nós vivemos o quê? A era da integridade e a era da revolução digital. Tanto que uma pesquisa da Nasdaq colocou entre os 3 temas de principais demandas internacionais e, com isso, a captação de profissionais com salários elevados são exatamente o Chief Compliance Officer e o Data Protection Officer, o DPO. E aí, eu queria iniciar essa breve abordagem aqui exatamente falando sobre a diferença entre a cultura de compliance, o compliance e o programa de compliance. A cultura de compliance é um movimento internacional, né, com origem nos Estados Unidos lá desde 1906, e que veio se propagando para o mundo até que chegou no Brasil. Então, essa cultura é um movimento social que busca uma transformação comportamental da sociedade, enquanto pessoas, das atividades profissionais, dos entes federativos, da administração pública. Então, esse movimento é um movimento constante, um pouco mais avançado em alguns países, um pouco menos avançados em outros países ou continentes, e simplesmente ignorados em alguns países. Bom, mas não vamos entrar nessa temática aqui agora. Bom, então a cultura é um movimento que se busca chegar num estado de compliance. Então, hoje em dia, inclusive, eu já até mudei de entendimento exatamente porque eu tive a honra de representar, tenho, né, que eu integro o GT 309, que é a delegação brasileira para a elaboração das normas ISO. Então, eu participei da 37002, da Whistleblowing, da 37301, da gestão de conformidade, da gestão de risco e tantas outras que foram editadas agora nas últimas décadas, ou melhor dizendo, nos últimos anos, como o tema ele é palpitante aí, porque as normas ISO são elaboradas por demandas sociais, diferente da lei ou da norma jurídica. Então, o compliance ele é um instituto multidisciplinar, e esse instituto ele busca estabelecer um sistema de gestão de conformidade. Então, hoje em dia, em razão do que eu acabei de falar, eu já venho utilizando a nomenclatura conformidade ao invés de compliance, em razão da evolução da natureza, não jurídica, mas da natureza do Instituto. E seria conformidade a quê? Bom, conformidade às normas jurídicas, isso é uma questão óbvia,
A gente, na Faculdade de Direito, aprende isso no primeiro período, que a ninguém é lícito alegar o descumprimento de uma norma jurídica, então até aí não tem novidade nenhuma. Agora, a conformidade aos valores organizacionais, e aí entra a cultura de integridade, o uso da inteligência artificial, da revolução digital, trazendo uma proximidade. Por quê? Porque essa conformidade ela é adequada àqueles valores que a missão, visão, valor que a própria organização estabelece no ambiente interno, através dos seus códigos de ética, através dos seus códigos de conduta, se ela estimula as suas atividades com base no objetivo X, Y, Z, na pauta ESG, enfim, isso quem determina é a própria organização, muitas vezes visando o mercado. Quer dizer, na maioria das vezes, as entidades que têm fins lucrativos visam o mercado, por óbvio, e as outras não. As outras realmente visam incorporar essa questão ética, essa questão comportamental, e a gente vai amadurecendo, e hoje em dia eu dou parabéns para as duas situações, ou seja, se você faz porque é obrigado a fazer, ou se você faz porque realmente está movido de uma mudança comportamental, está fazendo coisas que não se faziam antes. Então, parabéns a todos aí, né? Quem trabalha com direito sabe que muitas vezes as pessoas cumprem a norma porque tem que cumprir, outros cumprem porque faz parte da sua cultura. Bem, então, o programa de compliance já é uma ferramenta, um instrumento para se colocar em prática tudo isso que a gente acabou de falar. Então, dentro desse programa de compliance, a norma ISO 37301 recém-editada, substituindo a ISO 19600, que era o sistema de gestão de compliance, mantendo-se também o sistema de gestão antissuborno, que é a 37001, ele busca estabelecer requisitos. E requisitos são diferentes de diretrizes. As diretrizes são orientações. E aí, orientações a gente cumpre ou não cumpre. As empresas cumprem ou não cumprem. Os entes federativos cumprem ou não. Mas os requisitos não, eles são objetivos. Então, os requisitos são para ser cumpridos. E dentre esses requisitos, nós temos hoje a importância de um departamento, e aí a Ana Amélia e o Luiz Felipe podem falar muito melhor do que eu, me perdoe se por acaso utilizar alguma expressão não muito técnica, mas hoje um dos departamentos ou das áreas mais sensíveis dentro de um programa de integridade, o que antigamente era setor de contratos, setor financeiro, hoje passou a ser exatamente o departamento de tecnologia da informação, com todas as suas nomenclaturas ou com todos os seus contextos. Exatamente por quê? Porque hoje, ao clicar de um botão, a gente pode passar informações sigilosas para outras organizações que comprometam aspectos financeiros, aspectos de política de segurança, aspectos de fórmulas que devem ser guardadas para livre concorrência e muitas outras coisas. Então, isso vem cada vez mais fortalecendo não só a questão digital, mas também a questão do compliance, que se aproximaram muito. Então, o que é, tecnicamente, esse sistema de gestão de conformidade ou de compliance, como se queira chamar, que alcança também o sistema de gestão antissuborno? E essa distinção aqui no Brasil, ela não deve ser levada para o campo penal, e sim enquanto gestão, porque se a gente levar para o campo penal, a gente tem um tipo de corrupção e não tem o tipo penal de suborno. Mas vamos lá. Então, é um sistema, né? Um sistema de gestão. Então, portanto, o que a norma jurídica já classifica isso? Nós temos a norma ISO, que classifica, e temos a norma jurídica, que também classifica. E, por felicidade, a norma jurídica copiou o conceito da norma ISO. Que ótimo, que assim não tem conflito. Então, o significado de um sistema de gestão, tanto sob o ponto de vista jurídico, tanto quanto os sistemas normativos internacionais que caminham em conjunto, são um conjunto de medidas e ações. Medidas e ações, envolvendo o quê? Rotinas, envolvendo procedimentos, envolvendo técnicas que são reunidas dentro de uma política de compliance, de integridade ou de conformidade, vamos adotar as três aqui como sinônimos nesse evento, de forma inteligente e exclusiva, baseando todas essas informações em seus pilares esses que são estabelecidos
pela ISO e pela norma brasileira e a norma também de outros países, porque todos os países são pautados na norma ISO, pelo menos a grande maioria que eu conheça, eles usam a norma ISO como referência. Então, aí entra o whistleblowing, a participação do controle interno, a participação da auditoria interna, o treinamento, a comunicação, o due diligence. E é isso que faz a Alice, por exemplo. Ela faz um due diligence através da inteligência artificial para fazer um filtro inicial de informações informações sensíveis, vamos chamar assim, que podem gerar fraudes. Ela faz uma seleção rápida, um filtro, uma triagem, e aí sim ela entrega para os controladores, para os auditores fazerem a triagem efetiva pessoal. Por quê? Porque até então é suspeita de fraude, tem grande chance de ser fraude. E com isso, a administração federal passou a economizar bilhões de reais. Eu tenho um exemplo aqui que só num processo que envolveu questões afetas à informática, inconsistências nos quantitativos, fragilidades no planejamento, ausência de pesquisa de mercado, que fez com que a administração federal, eu estou colocando a federal porque o IAB é nacional, e aí o nosso foco é nacional, ela chegou a conter uma possível fraude em apenas um processo de 3 bilhões de reais. Vejam a relevância que isso tem para economizar dinheiro público em todas as esferas. E, claro, na administração privada a mesma coisa, a diferença é porque é o objetivo principal, né, onde estamos movendo dinheiro público, o outro, o dinheiro privado, vamos dizer assim. Então, diante desses pontos cruciais aí, muitas vezes me perguntam o seguinte, Cláudio, porque como eu trabalho com auditoria, as pessoas também, né, querem saber, sob o ponto de vista prático, o que é o mais importante? O mais importante é a política de conformidade, ou que estabelece todo o planejamento, ou o mais importante é o mapa de riscos? Bom, sem dúvida, eu diria que é o mapa de riscos. Por quê? Porque se a gente começa pela política, que é o que normalmente se faz, o planejamento, quando a gente vai fazer o mapa de risco, indiscutivelmente você vai ter que voltar para a política para fazer uma adaptação. Por quê? Porque como você vai fazer um planejamento se o mapeamento de riscos ainda não foi feito e o ponto principal de um programa de conformidade ou de compliance é exatamente gerir esses riscos. Então, fatalmente, quando você for fazer o mapa de risco, você vai encontrar riscos que não havia previsto, por óbvio, e aí vai ter que adaptar a política. Então, eu sempre digo, o melhor é começar pelo mapeamento de riscos, para que eu possa identificá-los, e aí sim, dentro dessa política, eu gerir esse sistema. E com isso, a questão digital, a questão da inteligência artificial, otimizou sobremaneira esses processos. Por quê? Não só por conta da velocidade, mas da competência. Mas aí eu deixo para a Anamélia e para o Luiz Felipe falarem melhor do que eu sobre essa questão. Mas, indiscutivelmente, isso otimizou esses processos, otimizou essas rotinas. E posso dar exemplos disso, né, para a gente não ficar aqui falando só sobre o ponto de vista abstrato. Então, para facilitar, sobretudo, a retenção e a guarda das evidências, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem que ser evidenciado, não pode ser uma coisa abstrata, uma coisa simplesmente dentro do achismo, eu acho que há algo errado. Não, se não for evidenciado, não houve, sob o ponto de vista de um programa de conformidade, nada errado, ou então o programa é falho, há um gap aí. Então, a retenção e a guarda dessas evidências, as ações corretivas, que são muito importantes. Por quê? Porque as ações corretivas, elas buscam impedir os impactos daquela ocorrência e prevenir que essa ocorrência venha a acontecer no futuro. Sem falar nomes aqui, mas eu posso dar alguns exemplos. A gente vê na televisão que algumas situações aconteceram e determinados atletas, muitas vezes internacionais, né, reconhecidos mundialmente, em Olimpíadas, enfim, em demais eventos esportivos,
determinadas empresas retiram o patrocínio daquele atleta. Por quê? Porque identificaram que a postura, que a atividade comportamental daquele atleta, mesmo enquanto pessoa fora do contexto do evento esportivo ou do clube para o qual ele trabalha, ou para o país para o qual do qual ele representa, as atitudes daquele atleta são incompatíveis, ou seja, não estão em conformidade. Da mesma forma, a retirada de patrocínio de algumas peças que, segundo as organizações, as empresas, eu chamo de organização porque é o conceito internacional, elas retiram porque aquela peça não representa os valores daquela empresa. Artistas que são afastados por conta do compliance da emissora, por conta de comportamentos, enfim. Então, esse mapeamento de risco, ele deve ser feito em loco, ele deve estabelecer uma gestão desses riscos, e o uso aí da inteligência artificial é inquestionável nos dias de hoje, vale a pena o investimento, claro, enquanto ferramenta, enquanto instrumento, o mapeamento, mas o mais importante disso tudo, para eu poder caminhar aqui para o fechamento da minha fala, é a gestão desse processo. De nada adianta a gente ter a tecnologia, de nada adianta a gente ter um sistema de gestão que nos traz essa informação se a gente não consegue analisar esses dados, se a gente não consegue colocar em prática as atividades de gestão desses dados, de gestão dessas ocorrências. Por exemplo, as redes sociais hoje em dia, em época de fake news, etc. Muitas empresas investem hoje, vou até colocar entre aspas, que essa expressão é perigosa, um controle das redes sociais por parte da empresa. Quando o nome da empresa é citado nas redes sociais, elas vão lá, principalmente isso administrado pelo compliance, e vão lá e detectam qual é o impacto que aquilo tem nas redes sociais em relação ao nome da empresa que está sendo citado ali. É impacto positivo ou é impacto negativo? Porque muitas vezes, quando a gente fala impacto, a gente pensa do lado ruim, mas tem lado bom. É um comprador, um consumidor que está elogiando aquele produto, elogiando aquela empresa, ótimo, mas pode ser que ele esteja questionando alguma coisa que pode gerar impactos significativos. Eu vou concluir a minha fala dando 2 exemplos. Uma rede fast food, em que um determinado funcionário, com boné da empresa, com a camisa da empresa, vou apenas, até poderia dizer nome, porque é público, mas eu vou evitar, o boné da empresa, camisa da empresa, não tirou uma selfie, porque tiraram a foto dele, ele estava com as 2 mãos nos alimentos que são vendidos para a empresa, colocando a língua naquele alimento. Aquela empresa tinha ações em bolsas, imediatamente as ações em bolsas despencaram e aquela empresa quase quebrou por conta de uma simples foto. E a outra foi também uma foto, também não foi uma selfie, mas foi uma foto, em que era uma grande rede conhecida por todos aqui, mas também vou me abster de dizer o nome, e que um funcionário, não sei o que passou na cabeça do funcionário, o alface é redondinho, ele estava colocando numa caixa retangular, ele teve a infeliz ideia de acomodar os alfaces pisando em cima dos alfaces para acomodar na caixa. Tiraram uma foto, aquilo foi para a rede social também, e aí as ações daquela companhia baixaram significativamente também, quase representando a quebra daquela organização. Então, vejam tantos 1000 exemplos que a gente poderia dar aqui, e eu procurei, na nossa fala, aproximar as 2 áreas para que a gente possa ver como elas se relacionam. Então, presidente, Ana Amélia, devolvo a palavra, muito obrigado, um prazer imenso aqui participar com vocês. Vocês estão vendo que, como tem a ver o digital, o Cláudio deu uma aula para nós de compliance, né, com a sua experiência, inclusive, principalmente, né, internacional, ele é um precursor dessa área do compliance, a sua experiência internacional participando da elaboração de normas ISO, ou seja, temos aqui um expert, né? Obrigada, Cláudio, valeu muito. Nós vamos fazer algumas coisas juntas. Eu não conhecia essa IA da CGU, tá? Mas é bom saber, né? Vamos fazer algumas coisas juntas nisso aqui depois, tá?
Gente, olha só, nós vamos deixar o nosso convidado Luiz Felipe para falar ao final, que ele também vai fazer um gancho, tá, Luiz Felipe, sobre tudo isso que o Cláudio falou. É difícil falar, né, Sidney, depois do Cláudio, mas eu vou tentar, ok, gente? Olha só, vamos fazer uma abordagem prática, ok? O mundo é digital, a sociedade digital, o direito, né, e tem que acompanhar a velocidade dessas mudanças, né? As empresas vivem de dados, né? O mundo é movido a dados. Tantos exemplos aqui que o Cláudio Carneiro nos trouxe. Ou seja, o ambiente corporativo ele é dependente de tecnologia. E à medida que se massifica, né, a incorporação de tecnologia em processos internos, ocorre a mais necessidade ainda, né, mais exposição e mais necessidade de conformidade, né, e de segurança digital da empresa. Então, como o Cláudio falou, nessa vertente de compliance digital, vai atingir o núcleo central de qualquer empresa, de qualquer porte, com reflexo em todos os processos. Por quê? Porque as empresas vivem de tecnologia, né? Então, a incorporação nos traz a necessidade de prestar atenção nesse mundo e em que nem sempre, né, está positivado. Então, o objetivo do compliance digital, nesse ambiente de uma sociedade digital, é tratarmos, como o Cláudio falou, da necessidade de adoção de regras, procedimentos e processos, visando o quê? Prevenir e neutralizar a responsabilidade por atos praticados por terceiros pela empresa, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. É interessante a gente ver que no ambiente analógico, sem tecnologia, como o Cláudio falou, da lei anticorrupção, principalmente as normas ISO, que apesar de serem de adesão voluntária, né, Cláudio, elas se tornam obrigatórias, exatamente para ostentar, né, uma competitividade maior e demonstrar para a sociedade, e até para o mundo corporativo também, quando está em bolsa, né, que ele está adequado, né, e demonstra sua postura de legalidade também, né? Então, gente, a vivência no digital, ela exige uma camada extra de atenção. Por quê? Porque podem existir, como no caso existem, né? Não existem normas positivadas ou um ambiente regulatório que diga o que deve ser feito. Isso até veio agora um pouco, que o Luiz Felipe vai falar, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a partir do momento que nós temos uma autoridade. Mas no caso do compliance, nós não temos uma autoridade específica para ver isso. Eu acho que a LGPD trouxe, né, Luiz Felipe, algum norte, algum procedimento, quando ele fala quando a lei fala da necessidade de adotar boas práticas, né? Então, nós vamos observar, gente, duas realidades diferentes, né, no mundo empresarial. Nós temos as empresas nato-digitais, né, aquelas que nasceram, aquele nome lindo, disruptivas, né, como as startups. Então, esse processo de adequação, de vivência digital é natural, porque o DNA delas é digital. Mas as empresas analógicas, né, que principalmente ainda estão no seu processo de paperless, de digitalização, de sem papel, né, nem sempre, principalmente as pequenas ou as médias, elas conhecem os riscos a que elas estão expostas. E claro que isso da advocacia é ótimo, né, Cláudio, que precisam de assessoria, né? E precisa de profissionais aptos, né, a responder a essa demanda com eficiência. E eles têm esse gap, né, à medida que eles permitem acesso à sua rede, à medida em que eles colocam os seus equipamentos à disposição dos funcionários, tá? Então, como adequar? O Cláudio falou muito bem, e na LGPD o Luiz Felipe vai falar isso. É um mapa de risco. Se você não sabe o que você tem, se você não sabe a qualidade, a natureza dos dados e o caminho dos dados na sua empresa, você não sabe nada, né? Também acho que é necessário, já que nós não temos normas positivadas, né,
nós temos assim, casos judiciais, a gente tem que seguir as tendências decisórias, né? Qual é o entendimento adotado pelo Poder Judiciário, né? Então, feito isso, nós vamos aplicar controles, né? E verificar, depois desse mapeamento que o Cláudio falou, os direitos e os riscos envolvidos na atividade empresarial. Então, você vai procurar qual é o nicho do seu cliente, né? Qual é a área de atuação dele. Basicamente, todos têm, gente, vamos um lado prático aqui. Trabalham com dados pessoais. Precisam garantir a proteção e a privacidade. Nós estamos falando de sigilo comercial, da informação comercial. Você vai ter que verificar se existem direitos autorais e propriedade industrial envolvida. Você tem que proteger os seus registros organizacionais contra ataques, ou até vazamentos, ou até problemas internos mesmo, tá? Regras básicas que a gente sabe que não tem do e-mail corporativo, né? O trabalhista digital, eu acho que teve um impacto muito grande. E os direitos da personalidade, né? Então, olha só, você pode tirar foto dos seus funcionários e deixar no site da empresa. Um treinamento, não gosto dessa palavra, não, uma capacitação dos seus funcionários pode ser filmada, ele pode vir a reivindicar posteriormente o seu direito de imagem. Então, tudo isso, gente, tudo que é combinado não é caro. Então, quando chega no Poder Judiciário, ele vai analisar o caso concreto. Ele vai perguntar assim, mas espera aí, tinha uma regra da empresa sobre isso? Onde é que está escrito? Houve uma adesão formal e inequívoca? O conhecimento, o reclamado vai ter que provar que essa regra existia e que era do pleno conhecimento do funcionário e também através da sua adesão formal, né? Nós vamos ter que levantar também, né, Luiz Felipe, qual é o uso interno da tecnologia, né? Promover esse levantamento. Não dá para ter software genérico, né, gente? Né? Para não dizer outra coisa, os softwares têm que estar legalizados, né? A rede interna, quem acessa o quê? Quem acessa qual informação? Então, por exemplo, a recepcionista, a secretária, ela não precisa ter acesso a informações sensíveis dos nossos clientes, né? Ela só precisa ter acesso àquelas informações necessárias para a prestação da sua função. São só contatos, tá? Ou seja, num acesso hierarquizado, nós vamos priorizar o uso e o acesso da informação, ter permissões específicas para cada área, fim, e pessoas envolvidas. A verdade é quem acessa o quê. Como é que o Luiz Felipe vai falar isso? Como é que essa informação circula? De onde é que ela entra e de onde é que ela sai? Tem backup? Tá. Política de backup. Só existem dois tipos de usuário, o que ainda não perdeu, o que vai perder tudo. Mas não adianta você ter backup se você não testa o seu backup. Ok? Então, qual é a sua rotina de backup? Rotina de admissão e demissão, gente. Demissão. As áreas afins, elas têm que estar conectadas. O RH demite, ele tem que avisar imediatamente a TI para cortar o acesso dele. Quantas e quantas vezes nós vemos funcionários que já saíram de uma empresa até hoje, né, Luiz Felipe, ainda estão acessando e recebendo o WhatsApp daquelas mensagens, ou seja, ele pode ir para o concorrente, tá? E também avisar o financeiro, porque se ele estiver usando um aparelho celular ou algum equipamento corporativo, ele tem que ser desligado. Ou seja, o RH tem que ter esse acesso imediato e comunicação. A política de e-mail, gente, tantas empresas que não têm política de e-mail. E olha só, para os advogados que estão nos ouvindo, olha quantas áreas que nós temos pela frente. Nós estamos falando de
de uma gestão contratual, ontem mesmo eu postei uma coisa, né? O ministro Barroso falou, bom advogado resolve o problema sem propor demanda. Não esquece judiciário, tá? Então, a política de e-mail, eu posso usar, pode parecer ridículo, mas ainda existe, eu posso usar o e-mail corporativo para imagem, para coisa pessoal, assuntos de natureza pessoal. Meu cliente pode mandar documento para mim por tudo quanto é canto, e-mail, WhatsApp, qualquer serviço mensageiro. Como é que é a política de senha? É o funcionário que vai eleger essa senha? Gente, pessoas ficam doentes, pessoas falecem. E se o funcionário falece e você não consegue entrar no equipamento dele porque você não tinha senha? Quem cria a senha é a TI. Quem muda a senha é a TI. O funcionário pode ter essa liberdade, né? E, lógico, uma política de segurança de informação em nível físico e lógico também, porque se pegar fogo também você perde, né? Então, para dizer que no ambiente digital ainda é mais seguro do que o ambiente analógico, né? Então, nessa gestão contratual, o que é importante que a empresa tenha em vista mapeando esse risco? Gente, responsabilidade objetiva do empregador pelos atos praticados pelos seus empregados no exercício do trabalho para ele competir. É claro que o empregador ele tem o direito de regresso, mas aí a Inês é morta, já aconteceu o problema todo, né? Inclusive, reforçando, né, gente? A criação de políticas de procedimentos de integridade. É por isso que a gente fala de compliance. Isso tem que ser aplicável a todo mundo. Formal, de conhecimento inequívoco, inclusive atingindo parceiros, fornecedores, intermediários, associados, qualquer um, né? O código de conduta digital é o maior instrumento da empresa. Pelos exemplos que o Cláudio deu, por exemplo, são a missão e os valores daquela empresa, né? As pessoas que trabalham com aquela empresa, elas têm que saber como a empresa vai entender o recebimento de presentes, né? Então, esse código ele tem que ser claro, objetivo, de adesão formal, para que você possa comprovar isso juridicamente, legalmente, depois, em caso de uma demanda judicial, tá? Inclusive envolvendo, como eu falei, os direitos da personalidade, tá? As relações de trabalho, não sei se vocês concordam, eu acho que elas foram diretamente impactadas pelo uso da tecnologia, tá? Por quê? Você está usando o equipamento da empresa. Lá atrás, 2003, Luiz Felipe vai lembrar disso, uma ação de um banco considerou que o e-mail corporativo é do funcionário. Não é. Se ele leva o nome da empresa, ele é um ativo, né? Ele é um ativo intangível da empresa, né? O que é importante? Gente, a CLT é omissa. Ela não fala nada disso. Então, quando chega um reclamante... Agora, recentemente, no Luiz Felipe, teve uma ação que o enfermeiro utilizou os dados do hospital, os dados pessoais de doentes, de pessoas internadas, para comprovar a sua relação, a sua hora extra, não lembro bem. E o juiz considerou aquelas provas ilícitas, porque ele jamais poderia ter acesso, também não poderia o quê? Juntar esses no processo que é público, tá? Vamos lembrar também dessa política do buyout, ou seja, a empresa que deixa o funcionário usar os seus próprios equipamentos eletrônicos. Pensa em problema. Ele está entrando com o notebook dele na rede da empresa, cujo notebook o filho faz joguinho, tá? Ou seja, ele pode fazer backup, quais são as permissões desse funcionário, tá? Gerenciamento de senhas, como eu falei para vocês também, isso tudo está envolvido, tá? Estou falando assim, dando exemplos, mas na política do compliance digital, né? Obviamente, fazendo a gestão da segurança da informação, só existe 2 clientes, que já foi o que ainda vai ser invadido, né? Nós estamos falando de segurança cibernética, nós temos a Política Nacional de Segurança da Internet,
cibernética, né? E para que você consiga mitigar, né, os riscos de incidentes de segurança. Se você está na rede, você está correndo o risco mesmo de ser invadido, não é mesmo? Então, o backup atualizado, eu conheço uma empresa, gente, que o backup não é grande não, tá? Leva 4 dias para ser feito. Por quê? Porque não tem uma política de limpeza de lixo. São só 200 funcionários. Pergunta, nunca foi feita uma política de lixo. Ou seja, você imagina uma empresa que demora 4 dias para o backup ficar pronto. Se tiver uma invasão ali no meio, perdeu. Né? E não adianta você ter backup também se você não, em termos de incidência de segurança, de invasão, se você não criptografa os seus dados. Por quê? Se o hacker entrar, você não vai precisar, você tem o backup, mas ele tem acesso à informação. Então, ele pode fazer a sua chantagem, né, cobrar esse resgate para ficar calado. Aí eu pergunto, o código de ética da empresa pode pagar resgate? Você está estimulando essa prática. Mas também, se você não tiver backup, você vai ficar, a sua empresa pode acabar, ser simplesmente deletada, como nós já vimos várias, né? E essa política, gente, de governança digital, instalação, criação de códigos de práticas, de guias de implementação, métricas, mediação, diretrizes, ou seja, isso tudo o Luiz Felipe vai falar, porque tem a ver também com as diretrizes trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E na mitigação desses riscos regulatórios também, né, Cláudio, nós temos agora a Agenda ESG, né, que é um programa de integridade que eu acho que veio, está de mão dada com compliance, né? E nada disso, gente, vai ser comprometido, vai ser concretizado sem o comprometimento e o envolvimento direto da alta direção. Você tem que fazer sempre capacitações diretas, periódicas dos seus funcionários, porque a cada dia aparece um risco novo, né? Eu dei alguns exemplos para vocês na nossa experiência profissional. Nós vimos que muitos problemas poderiam ser evitados se a empresa tivesse agido preventivamente, proativamente. E, para encerrar aqui, eu queria deixar para vocês também um recado que hoje em dia tem muito valor, que é a reputação da empresa. É o ativo intangível mais valorizado. Você pode perder todo um trabalho de uma empresa, como o Cláudio citou aqui, né? Ações na bolsa caírem, exatamente porque você não soube cuidar da sua reputação. Esses casos de cancelamento de patrocínio, isso tudo é olhando para você próprio. Não, eu não quero que essa postura desse determinado ator, ou desse determinado, principalmente esportista, né, que acontece muito atleta, resvale em mim. Até porque a própria sociedade cobra isso da empresa. Você não vai tirar o patrocínio dele, não? Né? Ou seja, esse ativo está também nos funcionários. Recentemente teve um caso muito interessante, mas aí por um outro lado, né? Aniversário do funcionário, ele contratou um buffet que serviu um refrigerante da marca concorrente do seu empregador, e ele foi mandado embora. Ou seja, o que o concorrente fez? Aí é surfar na onda, né? Contratou ele. Então, assim, você ter uma equipe de gestão de crise, tá? Fazer do limão a limonada e saber que é o seguinte, não mexe com isso, porque, por exemplo, na LGPD, quem quer ser o primeiro a ser multado? Porque aquele nome, ele vai ser... Lembra do caso, por exemplo, Cirela, ninguém esquece da Cirela, coitada, ela foi até inocentada depois, mas ficou no nosso imaginário, foi a primeira empresa. Então, o que a gente fala para as empresas é o seguinte, não mexe com reputação. Sociedade digital é conectada. Dá um arroba para você e cita você, vira tsunami. Então, você não vai querer isso, né? Então, compliance digital hoje, gente, encerrando aqui,
como a sociedade digital nunca foi tão importante. Por isso que a gente diz, não adianta você ser um advogado analógico, né? É o meu mantra lá na OAB de tantos anos, né, Cid? O advogado que não for ponto com será um ponto morto. Você tem que plugar, tá? Porque isso aumenta o nosso leque de atuação e, principalmente, sem precisar do judiciário. Eu deixo aqui meu muito obrigado e agora nós vamos ouvir o Luiz Felipe falando de LGPD. Obrigadão. Parabéns, Ana Amélia, parabéns, doutor Cláudio, aí, que me antecederam. Vocês me deixaram uma situação até mais confortável para falar aqui, né? Porque a gente pode aproveitar as falas dos colegas, né? Então, a gente fica mais tranquilo. Luiz Felipe, deixa eu te apresentar, tá? Eu esqueci, tá? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Luiz Felipe é um grande colega, nosso advogado também, colega lá de Minas, né? Nós tivemos eu tive a honra de fazer com ele um curso de certificação internacional de LGPD da Exim, né? O Luiz Felipe é advogado, é mestre em Direito Empresarial, é sócio fundador da Privacy Point, LF, Digital and Connect Point, quer dizer, ele é um advogado digital, é professor de pós-graduação da PUC Minas, excelente faculdade, e da Cândido Mendes do Rio. Ele integra o grupo de estudos em Direito e Tecnologia da UFMG, que é um grande celeiro também de estudos e de personalidades, né? E integra a Comissão de Proteção de Dados e Comissão de Startups da OAB. Luiz Felipe, com você. Obrigado pela apresentação. É bom estar aí falando no Rio de Janeiro, presidente Sidney Santos, bom dia, né? Muito obrigado pelo convite, fiquei muito honrado, viu, Ana Amélia? De verdade. E é bom a gente... Acho que só de a gente começar a falar aqui, já percebe que eu sou mineiro, né? Então, o sotaque não nega, mesmo eu tendo nascido em Juiz de Fora, que é mais perto do Rio. É um prazer estar aqui com vocês. E para falar de coisas que são do meu dia a dia, né? Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fez esse curso de formação da Exim, hoje eu estou me tornando instrutor Exim também, então está dentro dessa história, e vou aproveitar o gancho da Exim para falar, porque o que nasce antes, né? Você falou aí da sociedade em rede, né? Que vem lá do Castells, né? Que é do teórico, que interconectou tudo, mas o que a gente fica falando muito, e aí o Dr. Cláudio trouxe com muito brilhantismo, que é a questão do compliance, mas fundado nas normas ISO, né? Então, quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que perceber que antes disso a gente tem que falar de segurança da informação, que é pautado, né, na família ISO, do nosso caso aqui, a família ISO 27000, né? A ISO 27000, 27001, 27002, que teve a sua reformulação agora, né, do ano passado, em 2022, né? Ela teve a reforma de 2013. Então, a gente não está falando mais de disquete e CD, né? O muito que está lá na ISO o tempo inteiro, né? A gente tem que atualizar. Mas o mais legal que eu achei na reformulação da ISO 27002 foi quando eles mudam os 114 controles para 93, ou seja, eles reformulam os controles, né, organizacionais, tecnológicos, físicos, eles introjetam o de pessoas. Então, a gente está falando aqui agora de organização de pessoas, checar o currículo verdadeiro, para ver se aquela pessoa realmente pode estar naquela posição, para evitar, igual teve um ministro da Educação que falou que era doutor e não era, né? Então, assim, a gente tem essas questões que agora a norma ISO está focando em pessoas, e daí vai dar o gancho para a inteligência artificial, porque tem muita gente preocupado da IA substituir pessoas, na verdade são pessoas utilizando de IA, né, para formatar e melhorar o seu desempenho pessoal, profissional e das empresas, consequentemente, né? A gente está utilizando isso já, principalmente os programadores já estão utilizando corriqueiramente, e as pessoas também, né? Você joga alguma coisa, um chat GPT te manda o texto, você já dá, lógico que você tem que verificar se aquilo está condizente ou não, mas isso pode te auxiliar. A gente não tem que nossa, estou investigando se o meu aluno está fazendo pesquisa com o chat GPT-3. Não, se ele está utilizando aquilo de um modo correto, está fazendo o trabalho dele melhor, tudo bem.
Mas se ele está utilizando aquilo só para no antigo Zé Moleza, aí realmente a gente vai ter um problema e a gente vai ter um problema maciço até mesmo de educação, né? A gente vai estar promovendo a ignorância e não a inteligência. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E falando de segurança da informação, a Ana Amélia bem disse, e o Cláudio também. A primeira coisa, quando a gente entra em uma empresa e vai fazer um programa de adequação LGPD, a primeira coisa, e eu falo isso, eu tenho um sócio que ele é de TI, eu falo, ó, sem o mapeamento inventário de dados, a gente não entra, o jurídico não entra em campo. E não entra mesmo, porque a gente primeiro tem que conhecer o ambiente, está lá no princípio da precaução da LGPD, adequação, né? Não é à toa que esses são princípios, os famosos princípios estão lá no artigo 6, são os 10 princípios, né? A gente tem que olhar, né? Igual quando teve reforma do CPC, a gente olha lá os princípios, o começo lá da lei, e vê como é que está. Então, a gente, né, os princípios eles são melhores, né? Não vou entrar em nenhuma discussão de princípios e regras aqui, não, porque eu acho que não é o momento. Mas os princípios são os mais valiosos, a gente tem que olhar que eles são estanques, é o que vai perseverar. Então, a gente olha e faz isso, e dentro de uma perspectiva, a gente olha onde que está trafegando cada dado pessoal dentro da empresa, em cada setor, ver em cada setor da empresa quais sistemas eles usam e como eles são utilizados, se tem termo de uso ou não, se tem contrato escrito ou não. Então, isso tudo a gente faz para fazer uma análise de risco posterior, e isso tudo é balizado na norma ISO, isso não está na LGPD. O que a LGPD nos traz é que a gente tem que tratar boas práticas e governança, mas é impossível dissociar isso, e aí o doutor Cláudio, né, integra o conselho da MNT sem ser das normas ISO, que é o grande padrão que a gente vai ter aqui, né, e elas são muito bem formatadas, né. Eu só lamento que elas não são disponibilizadas gratuitamente, mas assim, porque isso iria difundir mais o conhecimento, né? Eu acho que isso seria muito bom. Mas todo mundo, quem está trabalhando com isso, tem que ter essa parte técnica, né? E a gente que está aí, se formou como Data Protection Officer, né? Embora a lei aqui é encarregada de dados aqui no Brasil, e tem uma diferença muito grande, né, do encarregado de dados no Brasil para o DPO na União Europeia, né? Aqui a gente não tem, a gente vai auxiliar no... Vou utilizar da sua palavra, viu, Ana Amélia? Na capacitação, né, que é o treinamento, que é a geração de cultura de privacidade e proteção de dados dentro das empresas, que é o mais importante. Entretanto, isso não é utilizado como instrumento de venda. O instrumento de venda de LGPD, infelizmente, virou o receio da multa, né? E aí demorou. A lei entrou em vigor em setembro de 2020, as sanções poderiam ser aplicadas a partir de agosto de 2021, e a primeira multa saiu em julho de 2023, num valor de R$14.000, e aí o falecido Doneda falou, no dia que sai, uma vez eu fiz um curso dele aqui no DTI-BR, que é da UFMG aqui, né? E aí o professor Doneda estava lá, e ele falou assim, no dia que sair a primeira multa da ANPD, pode ter certeza que as pessoas vão avaliar ela de frente para trás, de trás para frente, na diagonal, e é o que está acontecendo, né? Você abre o LinkedIn, todo dia até hoje o pessoal está comentando se a multa podia ser aplicada, não, era sociedade... era uma sociedade unipessoal, então não era pessoa jurídica, não poderia ter sofrido a multa. Aí cada hora sai o valor não está errado por causa disso, daquilo, o que é interessante, a gente consegue ver a aplicação da sanção, mas para o mercado, que muita gente ficou propagando aí, vai tomar multa de 50 milhões, tomar multa de 50 milhões, na verdade, é 2% do faturamento, né? Limitado a 50 milhões de reais. Então, assim, as pessoas têm que, ao invés de fazer a prática do medo, fazer a prática da cultura, que é o que eu acho que é o interessante de se fazer. E ao fazer um mapeamento, inventário de dados e uma análise de risco, esse é o ponto de partida. Aí que a gente vai conseguir gerar, primeiro, a política de segurança da informação, não só para as empresas, como também para os entes públicos, né? A gente não pode esquecer que a LGPD se aplica aos dados online e offline, né?
e aí a Ana Amélia acertou, porque o mais difícil de fazer é o offline, né, o que está em papel. Eu trabalhei numa empresa aqui que chama Valorec, que é de domínio público, e aí onde estavam armazenados os documentos da Valorec e de outras empresas aqui em Belo Horizonte pegou fogo. Então, chegava lá um funcionário, aqueles que a gente chama que o esqueleto, não sei se vocês usam essa expressão aí no Rio, quando cai o esqueleto do armário, quando chega aquele problema inexplicável, que chegava um antigo funcionário, uma família de um antigo funcionário, querendo ver um FGTS antigo e pedindo documentação da empresa, falou assim, meu amigo, está aqui o boletim de ocorrência, pegou fogo, a gente não tem nem ideia, se vira para lá. Então, isso ocorre. E dentro da política de segurança da informação, aí a gente se estabelece, né? E aí tem que ser o direito com TI, né? Na hora de redigir isso. Então, a ECzinha são o pessoal de TI falando também para o pessoal do direito, né? Então, tem gente que fica fomentando uma rixa. Eu gosto de fomentar a amizade aí, porque a gente tem que andar juntos, né? Não é à toa que hoje também os maiores orçamentos das empresas, grandes corporações, estão em tecnologia da informação, está superando o marketing. Então, isso é muito bom. E a gente tem que andar junto, né? O pessoal do direito para auxiliar quando vai redigir. E aí estabelecer essas regras de e-mail, dos ativos, né? O que a ISO chama de endpoints, né? Dos ativos digitais, telefone, e-mail, smartphone, tudo mais. Né? Tudo bem que hoje muita coisa está em nuvem. Como se vai estabelecer o backup, igual ela falou? O backup vai estar no mesmo servidor, vão tratar em servidor diferente. Né? Então, essas questões técnicas a gente tem que ver, né? Mas a gente tem que ver também as medidas organizacionais. Aí depois a gente consegue fazer uma política de privacidade. E aí muita gente hoje em dia só entrega a política de privacidade externa, se esquece da política de privacidade interna. A política de privacidade interna a gente só consegue fazer a partir do mapeamento e inventário de dados, porque a gente vai saber cada processo interno da empresa e de qual departamento, quais dados pessoais são colhidos e que forma são coletados, né, para usar o termo da lei, e de que forma eles são processados. Eu gosto mais do termo processado, que é da GDPR, né? Como que eles são processados, esses dados pessoais? As formas são legítimas? A LGPD não impede que nenhum negócio seja feito, mas ele tem que ser legítimo e tem que preservar os direitos e garantias fundamentais das pessoas. É para isso que veio, né? A LGPD, ao meu sentir, ela não, primeiro com a GDPR, qualquer outra norma de privacidade e proteção de dados no mundo, ela veio para garantir que as empresas gerem segurança da informação para os seus usuários e para os seus parceiros comerciais e para os seus colaboradores. E aí o maior perigo que a gente vê em vazamento de dados é do trabalhador frustrado, é do funcionário frustrado. Né? Quando a gente vai lá ministrar curso, a gente vê lá ações humanas intencionais e não intencionais. Né? Das ações humanas intencionais, a gente tem engenharia social, casos de phishing, e outros casos que tem aí, e tem do funcionário que fala assim, eu vou vazar o dado aqui e vamos gerar um dano, vamos demonstrar a vulnerabilidade, que é o termo da norma, e vamos gerar um dano à reputação da empresa, e toda vez que há um vazamento de dados, é só a gente acompanhar no mesmo dia a empresa que tem ação na bolsa, essa ação cai. E são milhares de exemplos. No Banco Inter aqui, em 2019, teve um rumor de que tinha vazado dado, o banco à época negou. Aí eu não vou entrar na política interna do banco se foi certo, estava errado, não estou lá, não trabalho lá, mas eles negaram, mas no mesmo dia a ação caiu. Né? A Netshoes, que teve o dado vazado, o Ministério Público de São Paulo foi junto, depois de um tempo eles tiveram que mandar comunicado com a R para todos os usuários e tudo mais, e eles foram vendidos depois na Bacia das Almas para a Magazine Luiza. Então, assim, um vazamento de dados gerou um dano na reputação, teve uma perda de empresa por ter detectado essa vulnerabilidade, e eles acabaram perdendo o mercado e sendo vendidos por um valor mais barato do que a expectativa. Falando um pouquinho aqui das startups, e eu acompanho isso de perto também pela comissão da OAB, aqui de Minas,
mas é impressionante que o que é muito interessante o movimento. As startups, no primeiro momento, elas não se preocupam, né, em nenhum momento com a parte de privacidade e proteção de dados, né? Grande parte delas, pelo que eu acompanho. O que eles querem é lançar um produto no mercado, e aí hoje existe a gente estava falando aqui antes, né? Existe todo, que eles gostam de falar de um ecossistema em volta, são muita gente querendo prestar serviço para essas empresas, porque algumas conseguem um aporte de capital, hoje isso já diminuiu, mas elas, no primeiro momento, elas não se preocupam. Então, aquilo que a gente aprende e leciona da Anne Cavoukian, do Privacy by Design, né, que é a gente colocar a privacidade no início da operação e no centro dela, protegendo os usuários, todos os usuários, isso não é, muitas vezes, levado em consideração. O que eles estão querendo é realmente vender um produto para depois, muitas vezes, vender a sua participação e ter um ganho com isso. Entretanto, eles acabam tomando um choque mais tarde, porque para serem investidos, essas empresas, startups, muitas delas nascem já tecnológicas, né? Hoje em dia é muito difícil de não nascer, para elas serem investidas, um dos primeiros requisitos de due diligence é se eles estão adequados ou não à LGPD e como que eles estão adequados. Porque muita gente vende que a adequação à LGPD é simplesmente fazer um termo de uso, uma política de privacidade externa e, ok, é como se fosse passar um blush, um batom e falar que está tudo certo, eu estou bonita, estamos aí. Só tem que a LGPD ter um mantra da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, tudo, e aí voltando à fala do Dr. Cláudio, tem que ser baseado em evidências. Você tem que ter as evidências de que você está em conformidade, né? E essas evidências precisam estar muito bem concatenadas, né? E muitas vezes vira um samba do crioulo doido, porque o mapeamento de dados ele é feito numa planilha Excel, e essa planilha Excel ela todo mundo que passa a mão começa a alterar alguma coisa, então ela fica toda bagunçada. E aí depois vem um monte de documento em Word e PDF que fica circulando em SharePoint sem muito controle, as pessoas acabam alterando ou misturando ou fazendo isso sem ter visto o mapeamento e inventário de dados, então elas ficam totalmente incompletas, né? De modo que isso não protege a empresa, não protege a informação da empresa, não protege como que a empresa ela lida com a sua segurança da informação, deixando essa empresa em vulnerabilidade, sujeita a perda de reputação, o que é muito mais severo do que as penalidades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Lembrando que na Lei Geral de Proteção de Dados a gente tem as penas de bloqueio de banco de dados e eliminação de banco de dados, que, ao meu ver, elas são muito mais drásticas do que qualquer pena pecuniária que se possa ter, porque você simplesmente mata a empresa se ela não tiver esse tipo de acesso. Agora, trazendo aqui um pouco do tema de inteligência artificial, eu vejo ela em duas formas com relação à LGPD numa primeira análise, né? Primeiro que isso, ainda no Brasil, está sendo debatido numa questão embrionária, e aqui no Brasil a gente gosta de ter emoções fortes para que a lei seja botada em vigor, né? O Marco Civil da Internet, que foi o meu objeto de mestrado, era a regulamentação da internet, foi em 2009 que eu fiz, então foi quando saiu o anteprojeto do Marco Civil, foi até uma coincidência, e aí depois eu concluí em 2011, o Marco Civil só vem em 2014. E ele só vem em 2014 por causa do escândalo do Snowden, né? Então, quem aí vai lembrar, né, a ex-presidente Dilma falando que o Obama estava lendo os e-mails dela e tal, e aí aceleraram o processo do Marco Civil da Internet, e no artigo 7º do Marco Civil da Internet, eles fizeram um puxadinho de privacidade e proteção de dados, colocando consentimento expresso, né? Assim, como você vai dar um consentimento expresso uma questão meio difícil, né? Então, assim, hoje a gente tem o consentimento, ele é uma das 10 bases legais da LGPD e ele não existe hierarquia dentro das 10 bases legais. Isso é importante dizer, que criou-se o mito do consentimento, né? Tem que ter o consentimento. A norma ISO, no primeiro momento, sempre falava muito do consentimento. Agora, na reforma, ela perdeu força,
porque a gente tem questões que realmente não tem como você coletar ter o consentimento de uma forma inequívoca, de uma maneira mais fácil. Você consegue tratar com outras bases legais, né? E se for utilizado o interesse legítimo, para que esse interesse legítimo não seja uma carta coringa, que se faça o teste de balanceamento, que é o LIA, né? Mas voltando aqui aos assuntos, então teve o escândalo do Snowden, marco civil da internet. Posteriormente, com algumas questões de privacidade e proteção de dados ali, que a gente fala que é o puxadinho que colocou na lei, e depois no decreto, no 8771. E aí depois teve o caso, estava tendo veio a GDPR, né, em 2016, depois entra em vigor em 2018, e aí veio o caso do Cambridge Analytica, e aqui o governo brasileiro assusta, né, porque, poxa, Cambridge Analytica impactou, né, na eleição do Trump, na saída da Inglaterra da União Europeia, né? Então, na eleição de Trinidad e Tobago, quem assistir lá o documentário do Privacidade Hackeada vai ver qual foi o impacto, uma empresa uma assessoria política que nunca perdeu uma eleição, né? Então, isso veio, e aí veio a LGPD logo na sequência do escândalo desse. E agora a gente já tem, primeiro teve o PL das fake news, né, o 2630, e agora a gente teve aqui o PL, deixa eu colar, 2338, eu sou ruim de número, por isso que eu sou advogado, que veio aqui em questões da inteligência artificial. Então, o meu receio é qual vai ser o próximo escândalo que vai motivar que a legislação de inteligência artificial seja sancionada aqui no país, né? Será que a gente vai motivar em termos acadêmicos, técnicos, ouvindo sociedade civil, como já está se fazendo agora, e levando isso realmente em consideração, ou a gente vai precisar de ser uma coisa de afogadilho, né? Lembrando, outro caso também que eu gosto de contar é o da Lei Carolina Dickmann, né? Tinham 3 PLs desde a década de 90, falando de crimes cibernéticos e tudo mais, e aí fizeram, aí o Azeredo aqui, que era o ex-governador de Minas, senador, tal, foi preso e tudo mais, fez o substitutivo, fez um PL só, e aí a Carolina Dickmann teve o computador dela, levou para consertar, hackearam o HD, disponibilizaram fotos dela nua e tudo mais, e aí fizeram de afogadilho a lei que alterou o Código Penal brasileiro, né? Não estou questionando a realidade da lei ou não, mas se ela foi boa ou não, nem sou penalista. Mas já incluíram alguns tipos de penais, né, ali, que foi bom, né, mas a gente trocou mais de 10, 15 anos de estudos e debates para 6 meses de um evento. E esse que é o meu receio agora com inteligência artificial, em a gente ter, mais uma vez, um debate raso e uma norma que não contemple o que vai ser. Mas para a inteligência artificial, para a LGPD, eu acho que para as empresas e entes públicos, né, a gente teve aí o exemplo aí da Alice, da CGU, é a gente criar o que eu acho os KPIs, né, que são os indicadores e o uso de inteligência artificial para criar esses indicadores de eficiência, de conformidade de LGPD por via de inteligência artificial. Eu acho que isso é de uma grande benesse, né? É aquela questão, quem lida com auditoria e programas de conformidade, o que não é medido não pode ser oferido, né? Você tem que medir e você tem que trazer. Esses não são dados, são informações, né? Dados são elementos dispersos. Quando a gente combina esses dados, ele passa a ser informação. Quando a gente combina essas informações, gera o conhecimento. Esse conjunto de conhecimento vai gerar uma sabedoria e vai gerar a inteligência, né, que fala. Então, a gente vai conseguir ter esses indicadores por via de inteligência artificial. Isso vai ser muito bem-vindo. O outro caso, aí já é o caso do mau caminho, né? Inequivocamente não, né? No meu ponto de vista, nós já estamos totalmente perfilados em rede. Esse é um grande problema e até mesmo se a gente pegar até mesmo pela União Europeia e outros países que têm privacidade e proteção de dados como uma norma já introjetada, a parte de banco de dados em larga escala, né, Big Data e tudo mais, isso é uma grande preocupação.
como nós somos hiperconectados agora, né, sociedade em rede, não canso de falar do Castells, a gente está sendo perfilado, a gente é perfilado já, então as empresas e entes públicos, partidos políticos já sabem qual é a nossa tendência de consumo, nossa tendência de partido político para votar, qual vai ser a nossa tendência de comportamento. Eu acredito, sinceramente, que nós já estamos totalmente perfilados, lembrando que a internet é feita de camadas, mas em camadas mais subterrâneas da internet, isso com certeza já vai estar lá. Eu já tive oportunidade, quem já teve a oportunidade de ver um RD Station, que é muito utilizado em marketing, que é esse disparo de e-mails em massa, é impressionante. Na hora que abre lá, fala tudo de todo mundo, como você está comprando, e a gente torna público esses dados, né? E ao tornar público, quando o titular torna público os dados, eles deixam de ser protegidos, né? Porque foi você que tornou público. Então, essa questão do perfilamento e do Big Data, isso realmente, com o uso de inteligência artificial, isso realmente me preocupa, porque como que isso vai ser regulado, né? A gente tem aqui algumas preocupações, muita gente acha que tem que fazer uma autorregulação, eu acredito que às vezes a gente está muito embrionário para partir para um caminho desse, né? A gente vai partir igual o Reino Unido fez, né? Quando ele faz o GDPR próprio, sai a Inglaterra, ela sai, né? Tem o Brexit, ela sai da União Europeia, tem o GDPR dele, o regulamento de privacidade e proteção de dados da União da Inglaterra, e ele passou a fazer a regulação baseada em riscos. Então, será que vai ser esse tipo de regulação que a gente vai partir para ela, sendo regulada em riscos, ou uma setorial, igual a União Europeia tem feito e alguns outros países estão partindo para esse tipo de regulação, né? Será que isso vai ser melhor? Vai se precisar de ter uma outra autoridade reguladora? Então, tanto o PL das fake news quanto agora esse PL da inteligência artificial trata de ter uma autoridade reguladora, igual a gente tem aqui no Brasil a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Na minha dissertação de mestrado, em 2009, eu falava que tinha que ter uma autoridade para a internet. Então, na época, não tinha nem... tinha um capítulo na minha dissertação que era privacidade e proteção de dados, mas o maior era como ia regular a internet como um todo, né? E aí, como que eu achava que tinha que ter uma agência reguladora e tal para isso. Mas será que aí depois, com os anos passam, a gente também muda um pouco a gente vai ficando mais amadurecido, e a gente vê na Autoridade Nacional de Proteção de Dados que ela tem aí nos poucos anos que ela tem feito uma abordagem educativa, que eu acho que tem que fazer mesmo, tá certo? Tem que começar regulando alguns pontos, né? Se vai usar terceiro setor, startups, definir muito bem o que é controlador conjunto, operador e encarregar de dados, acho que está muito certo, tem que fazer isso mesmo, né? Se a LGPD vai vir para as pessoas já falecidas, para mim isso já estava no Código Civil, na GDPR isso é explícito nos considerandos, mas aqui não estava explícito, então tem algumas coisas que elas tinham que fazer parte mesmo. Mas será que ela vai ir além? Como que vai ser feita essa fiscalização? Ela lançou quais empresas estavam sendo fiscalizadas, não via entes públicos, só empresas. Eu tenho procedimentos na autoridade, e eles foram procedimentos porque teve violação de dados pessoais em empresas, que a gente fez essa documentação para a autoridade daqui. Só tem que essa fiscalização ela é feita como? Ou é por denúncia, né? Ou então é motivado pela própria empresa ou ente público que teve seu dado vazado. Mas será que essa fiscalização ela é efetiva, né? E aí eu gosto de falar muito do professor Lessig, que lançou o Code, né, em 1996, porque ele falava que o direito ele ia ser feito não só por toda essa rede interconectada que faria um novo direito. Então, as próprias máquinas, né, gerando esse controle. Mas como que os entes públicos vão gerar esse controle se não utilizar também de ferramentas, inclusive de inteligência artificial,
para isso. Agora, como que vai ser feito isso? Se isso vai infringir segredo comercial, segredo de negócio, como que isso vai ser feito? Essa que eu acho que tem que ser uma discussão mais rica, que ela é pouco fomentada. Então, assim, essa atuação prática de controle, mas de uma forma não só documental, né? Acho que a gente está indo um pouco atrasado no que tange essa parte fiscalizatória. Então, para encerrar aqui minha fala, seria isso realmente do professor Lessig, do Code, né, que eu deixo aí para todo mundo, quem quiser aprofundar aí no direito, mas que essa regulação ela tem que partir não só através de normas, mas também com outras medidas, e eu acho que essas medidas técnicas elas vão ser mais efetivas, né? E hoje pouca gente está querendo ser técnico, todo mundo está querendo ser gestor, né? Então, assim, a gente está precisando de tecnicidade também nessa parte fiscalizatória da regulação. Era isso que eu tinha para dizer, espero ter contribuído aí com vocês e, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Cláudio, com você, encerra aí as últimas palavras, eu para mim, e depois a gente encerra. Bom, queria agradecer aos colegas que participaram aqui conosco no YouTube, dizer que é uma alegria imensa, cumprimentar mais uma vez, parabenizando aí o doutor Luiz Felipe, a doutora Ana Amélia, por suas belíssimas exposições, e dizer que da minha alegria, da minha satisfação de um evento como esse, né, de um evento conjunto, uma temática atual e relevante, em comemoração aos 180 anos do IAB. Muito obrigado, minha querida amiga. É sempre um prazer imenso estar junto de você em qualquer evento, em qualquer atividade. Grande abraço. A gente é suspeito, né? Eu sou sua professora, sou sua admiradora, né? Assim também como o Luiz Felipe, que a gente estudou junto, estamos juntos aqui agora, viu, Luiz Felipe? Obrigadão por você estar aqui, foi super importante a sua participação, a sua contribuição para o debate. O que eu acho legal é que nesses bate-papos, como o próprio nome fala, bate-papo com o IAB, não tem PowerPoint, é uma troca de ideia, né? É cada um dizer a sua experiência. Eu acho que, principalmente, também, a vocação do IAB, né, Cláudio, como academia, né? Nós trazermos conhecimento e, principalmente, compartilhar conhecimento. Eu sinto que a advocacia, principalmente que está começando agora, ou que não sabe ainda para que área que vai, né? Se tem algum futuro na advocacia, é o digital, né? O Luiz Felipe comentou agora essa rixa da área técnica com a advocacia, né? Eu sou tão antiga nessa história que eu sou vintage, né? Então, no começo, eu já ouvi TI falando que eles achavam que LGPD era só para eles, né? Que não tinha nada a ver com advogado. Mas se é lei, vamos combinar, lei não é para TI, né? Então, ficar não se calha, mas eu já ouvi que nós fomos chamados de advogado de porta de data center. Olha que absurdo. Depois que eles... Não é? Depois que eles entenderam que nós estamos condenados a viver juntos. E cada um na sua área de atuação. Né? Então, eu fico muito feliz por esse evento. Algumas coisas já, eu e o Cláudio aqui, a gente já está tricotando para fazer um evento maior. Luiz Felipe, você está junto, tá? Para nós trazermos outras... Contem comigo. Então, beleza. Trazermos outras instituições, porque eu acho que esses assuntos devem ser debatidos, e sem aquela aula professoral, né, Cláudio? A gente está batendo papo. Olha quanta coisa legal cada um de vocês trouxe, a sua experiência, Cláudio, na elaboração das normas, como é importante um brasileiro ali junto às normas ISO, né? Como é importante o que o Luiz falou com a sua experiência de implantação de LGPD, né? Porque eu costumo dizer que tem uma revoada de DPO, né? Agora todo mundo é DPO, né? E aqui não é DPO, gente, o nome aqui é encarregado, tá?
E eu não gosto de anglicismo, a gente vai seguindo isso. Então, encerrando, palavrinha mágica a todos vocês que colaboraram com a democratização do conhecimento, o apoio, né, da presidência do IAB, através do presidente Sidney, na criação dessa comissão, porque ela trata de inteligência artificial e inovação. Olha quanta coisa boa o Cláudio trouxe de novidades em relação ao compliance. Então, eu encerro dizendo a frase do nosso, o mantra do IAB, né? Na vanguarda do direito, sempre. Né? Gente, obrigado. Olha, os nossos ouvintes, isso aqui vai ficar, como sempre, o nosso canal no YouTube no IAB vai ficar transmitido. Geralmente, sabe, Luiz Felipe, o número de visualizações, ele aumenta depois, né? A partir do momento que as pessoas estão com tempo e também com a segurança de que ficará gravado e poderá ouvir num momento mais oportuno e propício para poder assistir o nosso evento. Então, beijo no coração de todo mundo, obrigado pela participação, obrigado pelos membros das nossas comissões, né, Cláudio, que estão aqui prestigiando também, e até a próxima. Um abraço.